Todos, boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Eu pude ver o Instituto John Owen nascendo. Na época ainda trabalhava na igreja de Santa Cruz, Capibaribe, e vi o pastor Elton começar esse trabalho do zero. E é bom ver que a turma cresceu e a escola tem se consolidado, tem feito história em Petrolina e em vários outros lugares, né? Eu acho que já existem alunos de fora de Petrolina, né? Em Juazeiro. Como vocês já sabem, nosso trabalho esses dias será voltado para a confessionalidade reformada. Vamos fazer um estudo histórico e comparativo das confissões de fé e vamos refletir sobre a importância da confessionalidade. Hoje, propriamente, o nosso tema é sobre aquele artigo que eu mandei para vocês, né? A igreja e a confessionalidade. Então, quando falamos sobre isso, irmãos, ainda causa muito alvoroço no nosso meio, pelo fato de que nossas igrejas, no Nordeste especialmente, elas não são inclinadas a documentos confessionais. Isso se dá por uma série de ondas e mutações doutrinárias dentro das nossas igrejas. Em termos históricos, nós recebemos no Brasil a primeira igreja de fala portuguesa com Robert Calley, missionário presbiteriano, que começou e plantou igrejas congregacionais no Brasil. A sua esposa também foi fundamental nisso, Dona Sarah Bolton Calley. E essas igrejas eram igrejas consideradas históricas, são igrejas consideradas históricas. Poucos anos depois, nós temos a presença do missionário Ashbel Green Simonton, e daí em diante várias outras denominações históricas vão chegando no Brasil. O fato importante em termos históricos que os metodistas também foram muito presentes nesse começo do protestantismo de missão de língua portuguesa no Brasil. Todas essas igrejas eram igrejas confessionais. Os congregacionais, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os anglicanos, todos esses confessionais. Mas quando nós chegamos propriamente no início do século XX, especificamente no movimento que acontece em Azusa, na Rua Azusa, e onde é o pontapé inicial para o surgimento do que ficou conhecido como o movimento pentecostal. O movimento pentecostal tem algumas ondas. A primeira onda nós chamamos de pentecostalismo clássico, né? Que surge ali em Azusa, um movimento de santidade muito relacionado ao movimento de santidade wesleyano no passado, mas agora com uma ênfase diferente. A ênfase do movimento wesleyano era uma ênfase na santificação. A ênfase do movimento pentecostal eram os dons espirituais, propriamente o dom de línguas estranhas e o dom de profetizar. Então, as igrejas pentecostais são marcadas pela crença nos dons espirituais, e não apenas isso, pela manifestação desses dons. Então, os pentecostais creem que os dons devem se manifestar no culto, e que isso é um sinal da presença e da aprovação de Deus à adoração dos irmãos, né, da congregação. Até aí, nós não temos muitas dificuldades doutrinárias no movimento que surge no século XX, conhecido como movimento pentecostal. Nós vamos ter, então, a segunda onda do movimento pentecostal, que é uma onda que começa a enfatizar não apenas os dons do Espírito, em termos de línguas estranhas e profecia, mas começa a enfatizar também os dons de curar, dons de maravilha. Então, essa é a segunda onda que ocorre no nosso país. Isso pode ser conferido em livros como Evangélicos em Crise, de Paulo Romero, Supercrentes, também de Paulo Romero. Há muito material narrando, historiando essa fase do protestantismo brasileiro. A terceira onda
do pentecostalismo é o que nós já chamamos de neopentecostalismo, com as igrejas de linha relacionada à teologia da prosperidade, defendendo que a bênção de Deus sobre a vida de um crente também se reverbera na sua conta bancária. Então, se você não tem fé, é porque se você não tem dinheiro, é porque isso é resultado que você não tem fé. Se você não tem saúde, é resultado que você não tem fé. Então, essas igrejas são afeitas a campanhas de libertação, de cura e tudo mais. E podemos dizer que existe já uma quarta onda que vem depois desse movimento da prosperidade, que é o movimento de igrejas apostólicas, que é a defesa da existência do ofício do apostolado. Esse é mais um braço do que veio a ser o pentecostalismo no nosso tempo, né? É claro que existem ainda igrejas de pentecostalismo clássico, né? Muito relacionadas à Rua Azusa, e houve até uma tentativa entre essas igrejas, mais especificamente as Assembleias de Deus do Brasil, ligadas à CGADB, de ter uma confessionalidade. Por quê? Porque as igrejas pentecostais, via de regra, no nosso tempo, estão sendo muito influenciadas pelo movimento reformado. Então, nomes como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, nomes como Paulo Júnior, como John Piper, Paul Washer, né? Wood Balkan, nomes como Timothy Keller, como Wayne Grudem, esses nomes têm influenciado muito os irmãos pentecostais. Então, a teologia reformada, nesses homens, né, que ensinam teologia reformada, tem penetrado muitas igrejas pentecostais. Eu sou reitor de um seminário aqui, em Caruaru, Seminário Jonathan Edwards, e nós temos aqui vários irmãos pentecostais no nosso corpo discente, né, estudando conosco e buscando conhecimento teológico. Então, muitos irmãos pentecostais têm buscado a teologia reformada. Então, isso preocupou, de alguma forma, a liderança da CGADB. Então, se foi feita uma comissão e foi, então, produzida uma declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. E, se não me engano, foi presidida pelo erudito em grego no nosso país, pastor Ezequias Soares, que eu acho que ainda é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí. O pastor Ezequias Soares é um erudito na língua grega, é um teólogo assembleano, arminiano, um homem muito respeitado, fez parte do Instituto Cristão de Pesquisas e é um homem responsável pela parte de apologética da CPAD. Então, essa declaração de fé das Assembleias de Deus foi produzida, mas na prática ela não é respeitada, né? Porque a prática pentecostal em si, assim, invoca para si mesma um tipo de liberdade de espírito, não preso a dogmas pré-estabelecidos. Então, isso é um problema que nós precisamos investigar, porque se vocês conseguiram ler o artigo, se crê historicamente que Gisbertus Boétius, que foi um grande teólogo calvinista que participou do Sínodo de Dort, se crê que foi ele que disse que uma igreja reformada está sempre se reformando. Então, alguns usam essa frase de Boétius para dizer que a confessionalidade engessa a igreja e que ela não tem uma serventia piedosa para a igreja. Ela apenas impede a igreja de desenvolver espiritualmente. E nessa fala de Boétius, então, esses que estão falando isso dizem o seguinte: se uma igreja reformada vive se reformando, então ela não tem como ter uma confessionalidade, uma confissão de fé, um documento, porque ela sempre vai estar mudando, mudando. Precisamos investigar isso, porque não é isso que esta fala quer dizer. Esta fala não quer dizer que a reforma protestante trouxe uma instabilidade doutrinária para a igreja. A reforma protestante não veio mudar a fé da igreja. A fé da igreja é a mesma, nos dogmas estabelecidos pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras. O que a reforma protestante propôs foi uma reforma na igreja e não uma reforma na fé. A igreja se desviou daquilo que as Escrituras ensinavam
e os grandes reformadores do século XVI dedicaram, né, despenderam forças para trazer a igreja de volta a um entendimento mais bíblico do que é a vida cristã, do que é a igreja, do que é a missão da igreja, do que é a pregação, do que são sacramentos, do que são as doutrinas basilares da igreja. Então, as grandes lutas dos reformadores se deram no âmbito eclesiológico. Então, a reforma protestante é uma reforma eclesiológica, né? Ela se preocupa em revitalizar o pensamento que a igreja tinha a respeito de si mesma. Então, na introdução desse artigo que nós vamos estudar hoje, no primeiro parágrafo, né, o autor diz o seguinte: muitos entendem que a ideia de confessionalidade, pelo menos de uma confessionalidade estável, está na contramão do desenvolvimento da igreja, impedindo-a de ser dinâmica e atualizada. Uma confessionalidade engessada, dizem estes, né, para usar o adjetivo da moda, não estaria seguindo o espírito da reforma, que supostamente estimula constantes mudanças. É como interpretam a máxima: Ecclesia reformata sempre reformata est. Igreja reformada sempre se reformando ou sempre sendo reformada. Então, no segundo parágrafo, ele diz: numa época de relativismos de toda a natureza, inclusive teológica, não é de se estranhar que a ideia de confessionalidade não seja tão bem-vinda. Essa, todavia, não é uma crítica nova. Sempre houve, na história da Igreja, aqueles que não se conformaram com o fato de ser ela identificada e regulada por credos e confissões. O historiador Philip Schaff lembra que a autoridade e o uso desses símbolos doutrinários têm sido questionados por socinianos, quáqueres, unitarianos e racionalistas ao longo dos anos. A alegação é de que estes símbolos impedem a livre interpretação da Bíblia e o progresso da teologia. Interferem na liberdade de consciência e no direito de juízo individual. Geram hipocrisia, intolerância e fanatismo. Produzem divisões e transtornos, perpetuam animosidade religiosa e sectarismo, além de causarem outros males. Então, veja que a fala desses grupos, né, e o nosso autor do artigo aqui menciona, unitarianos, socinianos, racionalistas, é que a confessionalidade ela é prejudicial. Será? Em primeiro lugar, eu preciso dizer a vocês que quando falamos de confessionalidade, precisamos definir alguns termos: norma normans e norma normata, certo? Não esqueçam esses termos. Norma normans é a Bíblia. A Bíblia é a grande norma. Ela é a norma que normatiza as outras. Ela é superior, então, a qualquer confissão de fé, ok? Norma normata são normas, documentos confessionais baseados na Escritura Sagrada. Por isso, toda confissão de fé está sujeita à Sagrada Escritura. A proposta de uma confissão de fé é ser um resumo das doutrinas das Sagradas Escrituras. Basicamente, quando nós falamos das confissões reformadas, nós temos a mesma estrutura posta nessas confissões. Haverá algumas distinções importantes, mas que são secundárias do ponto de vista do centro da teologia reformada. Então, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de 1689 difere da compreensão reformada de Westminster sobre o batismo, certo? A Confissão Batista de 1689 vai professar que o batismo deve ser ministrado apenas àqueles que creem, aos crentes, professos. Então, depois da sua profissão de fé, eles recebem o batismo, e o batismo por imersão. Porque os nossos irmãos batistas entendem que a palavra batismos é imergir, é mergulhar. Então, eles não admitem, a maioria deles, né, principalmente os mais reformados, não admitem o batismo de outra forma, mas por imersão. Quando nós observamos confissões de fé como Westminster e como a Declaração de Savoy de Fé e Ordem, Westminster, uma confissão presbiteriana, Savoy, uma confissão congregacionalista, nós vamos perceber que as duas professam
a fé de que o batismo deve ser por aspersão e deve ser também ministrado aos infantes, certo? Às crianças. Qual é a lógica disso? A lógica é que as crianças no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, recebiam a circuncisão, os homens, né? Os meninos, a circuncisão. A circuncisão era o selo do pacto, certo? O que são os sacramentos? São selos da aliança de Deus. Essa é a definição de sacramentos das nossas confissões de fé, de todas elas. São selos da aliança de Deus. Temos resumidos aqui. Então, no Antigo Testamento, quais eram os sacramentos? A circuncisão era sacramento. A água que o povo de Israel bebeu da rocha era sacramento. O pão que o povo de Israel comeu vindo do céu, o maná, era sacramento. Isso está posto em 1 Coríntios 10, certo? Então, para a teologia de Westminster, que influencia Savoy, né? E é a base de Savoy, na verdade, a Confissão de Savoy, deixa eu abrir um parênteses aqui, a Confissão de Savoy é a mesma Confissão de Westminster, com algumas poucas variações. Existem acréscimos à Confissão de Westminster. Então, há um capítulo que não está na Confissão de Westminster, que entra na Confissão de Savoy, e há supressões também. Nada que seja muito dissonante. Mas uma outra diferença significativa da Confissão de Westminster para a Confissão de Savoy é a forma de governo. A Confissão de Westminster defende um governo presbiteriano, onde os anciãos, os presbíteros da igreja, são os que governam a igreja. A Confissão de Savoy vai defender um governo congregacionalista, dizendo e afirmando que a Assembleia, a congregação, tem responsabilidade sobre o governo. Mas a Confissão de Savoy não pode ser lida sozinha no que se refere ao governo da igreja. Ela deve ser lida ao lado de outra confissão de fé congregacionalista de 1648, chamada Plataforma de Cambridge. Plataforma de Cambridge. A Plataforma de Cambridge é um documento confessional, congregacional, que trata apenas do governo da igreja, não trata das outras doutrinas, trata apenas de eclesiologia. Né? Infelizmente, não temos esse texto em português. Né? Eu estou trabalhando nele para traduzi-lo e para ministrar uma disciplina sobre isso. Mas é possível, se algum de vocês leem em inglês, é possível encontrar isso no Kindle, é possível encontrar também material físico sobre a plataforma de Cambridge. É lamentável não termos isso até hoje em português. Né? Essa obra foi produzida em 1648, nós estamos em 2023, e a gente não tem ainda. Será que a gente está atrasado? Não. Será que faz tempo que existe esse negócio e a gente não conhece? Né? Então, eu lembro que quando eu estava no mestrado, né, eu fui todo empolgado mostrar um texto que tinha saído de teologia bíblica a um professor meu, né, que era um doutor em Antigo Testamento. O Cristo dos Profetas, de Palmer Robertson. Fui mostrar um professor meu, Paulo Brasil, né? Reverendo, veja que obra maravilhosa, saiu em português. Ele disse, eu li isso há 20 anos atrás, quando estava fazendo mestrado nos Estados Unidos. Eu digo, a gente está adiantado mesmo, viu? Porque 20 anos depois que o cabo escreveu, o negócio foi publicado no Brasil, o negócio é sério. Então, de modo prático, se você não lê inglês, você vai estar sempre atrasado em termos de publicações, né? De leituras de publicações teológicas. Então, é assim uma dica que tem a ver com a nossa disciplina, irmãos. Aprendam a ler inglês, pelo menos ler, né? Façam um esforço para isso, porque até a quantidade de bibliografia para pesquisa é muito maior. E hoje nós temos uma facilidade muito grande. Então, você não precisa pedir um livro físico. Precisa que ele venha da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Você compra no Kindle, está tudo lá, praticamente. Né? Então, você compra mais barato e chega na hora. Né? Comprou, pagou, na mesma hora vai estar no seu dispositivo. Então, façam um esforço para ler inglês, aprender as bases, né? E desenvolver na leitura, porque isso vai ser enriquecedor para vocês. Nós ainda estamos muito atrasados em termos de literatura teológica, né? No que compete aqui ao nosso contexto. Então, quando nós falamos de confessionalidade, precisamos partir, como todas as outras doutrinas das Escrituras,
Precisamos partir da própria Escritura. Será que a Escritura nos ensina isso? Será que a Escritura nos move para uma profissão de fé confessional? Eu preciso dizer que mesmo aqueles que dizem que não precisam de uma confissão de fé, eles têm uma confissão de fé. Não há ninguém que não tenha uma confissão de fé, certo? Qual é a diferença? Se nós temos uma confissão de fé escrita, é possível que ela seja avaliada detalhadamente, né? Investigada, estudada. Se alguém tem uma confissão de fé que não é escrita, mas está no coração, ela fica oculta e ninguém pode investigar absolutamente o que aquela pessoa crê, porque está escondida dentro dela, né? Mas todos têm uma confissão de fé. Não existe crente sem confissão de fé. Então, esse domingo, veja, eu falava aqui em nossa igreja, né, eu estou dando uma série de estudos na escola dominical sobre o mundo bíblico, os povos do Antigo Testamento, povos do Novo Testamento, período judaísmo segundo templo, intertestamentário e tudo mais. E em uma parte da aula eu dizia o seguinte: há muitos crentes que afirmam que não precisam de uma confissão de fé, e eu já vi isso na boca de muitos. Não precisam de uma confissão de fé. O que eles precisam é da Bíblia. E quando eu visito a casa desse crente, ele me chama para olhar a sua biblioteca, está lá O Grande Conflito, Ellen White, Desejado das Nações, cheio de literatura adventista, revistinha da Testemunha de Jeová, Caboclos, Guias e Orixás de Edir Macedo. Tudo que não presta no mundo está na biblioteca daquele crente. E ele diz que não precisa de uma confissão. Ele precisa, porque senão essas desgraças não estavam na estante dele, né? Porque isso aí é uma obra do demônio, esses livros, né? É tudo heresia, não presta para nada. E tem muito crente na igreja ainda acreditando que quando a pessoa morre, ela fica dormindo no paraíso. Isso é crença adventista mesmo. Está adventismo no sétimo dia. E aí é esse crente que continua dizendo que não precisa de uma confissão de fé. Há muita gente dizendo dentro da igreja ainda, eu vejo, quando eu falo sobre isso, por exemplo, sobre o estado intermediário, há muita gente dizendo por aí que quando Jesus voltar, que o juízo final acontecer, né, então os ímpios serão aniquilados. Isso é aniquilacionismo. Então, tem muito crente crendo aí no sono da alma, aniquilacionismo e outras heresias mais aí que Satanás tem implantado no coração dos homens, né? Por isso é importante uma igreja ter uma confissão de fé, uma denominação ter uma confissão de fé. Há uma diferença básica entre síntese doutrinária e confissão de fé, em termos práticos, né? Há muitas igrejas de cunho independente que eles apenas têm um resumo doutrinário, que cremos sobre Deus, sobre a Bíblia, coisa de uma página, né? Uma página você leu toda a confissão de fé de alguma igreja. A confissão de fé, ela é mais detalhada. Então, ela vai trabalhar com textos bíblicos, cada sentença é projetada de acordo com o ensino das Escrituras, né? E tudo mais. Mas quando nós pensamos nas raízes da confessionalidade da igreja, começamos através de um texto. Vamos abrir esse texto, que está em Deuteronômio, capítulo 6. Abram aí a Bíblia de vocês. Deuteronômio 6, versículo 4. A minha tradução aqui, que eu estou com ela, é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, né? Que, em minha opinião, em termos de Antigo Testamento, é a melhor tradução que nós temos no que se refere a uma tradução de equivalência formal. E capítulo 6, versículo 4, nós temos o Shema judaico, né, ou hebraico, que vai nos dizer: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Então, o hebreu carrega consigo essa confissão de fé.
Ouve aqui não é apenas capte o som, não é isso, né? Ouvir, a palavra ouvir em Deuteronômio, ela é técnica. A palavra guardar em Deuteronômio é técnica, né? Então, a palavra ouvir e guardar em Deuteronômio são sinônimas, né? Guardar não é apenas assim, não, isso aqui eu acho tão bonitinho, eu vou guardar aqui no meu coração, né? Guardar em Deuteronômio, né, é ter compromisso com aquilo, viver por meio dessa verdade. Isso é guardar em Deuteronômio, né? Da mesma forma, ouvir. Ouça, aqui é aprenda, professe, escute e fale. Yahvé é o único Senhor. Esta é a primeira confissão de fé do povo de Deus no Antigo Testamento e professada durante todo o Antigo Testamento. Um outro exemplo de confissão de fé nas Escrituras no Novo Testamento, quando Pedro diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é uma confissão de fé. Quando os apóstolos também disseram: Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Filipenses 2, 10 e 11, também, na verdade, 2, 8 a 11, é uma confissão de fé da igreja primitiva. Possivelmente aquilo já era professado pelos cristãos, e Paulo registra isso de forma poética em Filipenses. Colossenses 1, de 13 a 22. Possivelmente aquilo já era uma profissão de fé, ao que tudo indica, né, dos estudiosos do Novo Testamento e desses livros paulinos. Eram confissões de fé daquele período. Temos uma outra confissão de fé paulina, que não foi criada por Paulo, né, mas registrada por Paulo. Eu queria que vocês lessem comigo 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Vamos ler a partir do versículo 3. Paulo diz: Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida apareceu também a mais de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu a mim como a um abortivo. Alguns estudiosos vão dizer que até o versículo de número 5 nós temos uma profissão de fé usada no primeiro século. Outros vão dizer que essa profissão de fé vai até o versículo 7, né? Falando da experiência que os apóstolos tiveram e que os mais de 500 discípulos também tiveram em ver Jesus ressuscitado, e de que a igreja professava isso aqui. Mais à frente na história da igreja, e eu não sei se vocês sabem dessa história, né? Mas possivelmente vocês já viram alguma igreja que tem na sua logomarca um peixe, né? Já viram? Alguma igreja que tem um peixinho assim na sua logomarca, né? E um dia eu perguntei isso numa aula, né? Aí uma aluna disse assim, eu disse, por quê? Por que o peixe, né? Ela disse, eu acho que é por causa da multiplicação dos pães e peixes, né? Mas não é isso. O pensamento tem até uma lógica bíblica, mas não é isso. Primeiro que aquilo era usado como um símbolo. Primeiro deixa eu falar sobre o que é um símbolo no contexto romano, né? Essa palavra símbolo de fé vem de uma experiência militar romana. Então, existia um hábito entre os soldados que, quando eles iam ou sitiar uma cidade ou ir para uma batalha, eles quebravam um vaso, né? Cada um ficava com uma parte daquele vaso ou alguma peça de cerâmica, alguma coisa dessa natureza. E para saber se aquele soldado, no futuro, se reencontrasse com o grupo, para saber se ele pertencia àquele regimento, eles juntavam as peças, né? Então, aquele juntar as peças significava que eles tinham o mesmo compromisso militar.
Então, essa é a ideia da simbólica da confessionalidade cristã. O primeiro símbolo oficialmente cristão, depois das Escrituras, claro, é o Credo dos Apóstolos. Os historiadores acreditam que o credo foi formulado entre o segundo século e o oitavo século. Alguns acreditam que ele foi finalizado entre o sétimo e o oitavo século depois de Cristo. Então, ali nós temos várias sentenças. Basicamente, o credo dos apóstolos está dividido em três partes: a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo, né? Então, o credo é uma confissão de fé da igreja. Agora, sejam bem sinceros, talvez alguns de vocês já estejam muito amadurecidos para isso, mas sejam bem sinceros. Seria tranquilo na igreja de vocês se ao final do culto a igreja começasse a recitar o credo? Seria tranquilo lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muita gente ia dizer que é uma reza, né? E essa reza, esse povo crente está rezando agora, né? A nossa igreja aqui em Caruaru, nós temos o hábito de professarmos o credo ao final dos nossos cultos dominicais, porque o credo, além de ser o primeiro símbolo, ele professa exatamente a coluna vertebral da fé cristã em termos de doutrina bíblica, né? Não há nada doutrinariamente errado no credo. Alguns crentes têm crise com a palavra católica, né? Creio na Igreja Católica, né? Então, primeiro é preciso também explicar a esses crentes o sentido de católico, que é universal, né? A igreja espalhada pelo mundo todo. Então, em vez de usar católico, se a gente for inventar de usar universal, pega mais mal ainda, né? É melhor usar católico, pelo jeito que está o contexto no mundo hoje. E se a gente for botar mundial, piora, né? É melhor católico, fica mais sério e mais doutrinário, né? Então, a palavra católico é, é corretamente aplicada à igreja. A igreja é católica, né? Jesus vai falar sobre a igreja espalhada pelo mundo todo. Esta é a igreja católica, espalhada pelo mundo todo. Nós somos católicos, nós só não somos católicos romanos, né? Não somos católicos romanos, mas somos católicos. E as igrejas do nosso tempo, que não têm contato com esses documentos de fé, estão perdendo muito, muito, perdendo muito de aprender isso. No começo do meu ministério, eu pastoreava numa cidade pequena, próxima a Recife, e eu comecei a dar uma série de estudos sobre o credo. E uma irmã me perguntou, me fez uma pergunta muito interessante. Primeiro, ela disse que foi católica e tinha o costume de rezar o credo toda semana, né? E quando eu disse que ia ensinar sobre o credo, ela disse que levou um choque, né? E foi engraçado que eu comecei a fazer isso na escola dominical e projetei o credo. E eu disse, vamos ler, irmãos, em voz alta. Eles vamos começaram a ler e foram baixando o tom, né? Baixando o tom. Até quando chegar na parte que fala Igreja Católica, ninguém falava, só eu estava falando sozinho. Porque o povo já estava achando esquisito, né? Esse pastor aí novo, começando o ministério, quer transformar a igreja da gente na igreja católica. E depois que eu comecei a ensinar, a responder perguntas, né? Ela me fez uma pergunta. Ela disse, pastor, por que nós abandonamos isso? Porque, como evangélicos, nós abandonamos o uso desses documentos de fé na nossa liturgia, na nossa vida devocional, né? Então, primeiro eu preciso explicar várias coisas sobre os símbolos de fé, para que vocês entendam o contexto de onde eles nasceram. Por que eles nasceram? Porque a Bíblia não era suficiente, né? Claro que a Bíblia era suficiente, mas era preciso que houvesse um resumo do que a igreja cria. Em primeiro lugar, muitos dos escritos, por exemplo, dos pais da igreja, como de Justino Mártir, eram tratados teológicos e jurídicos, a fim de defender a liberdade religiosa da igreja. Da mesma forma, os credos e as confissões de fé, que respondiam a heresias que surgiam naqueles tempos, mas também eram declarações públicas do que a igreja acreditava. A igreja professava aquilo publicamente. A mesma coisa vai acontecer com a Confissão de Fé de Westminster, que é uma declaração pública e política de quem é Jesus para a igreja e qual é a fé da igreja. Jesus é o Senhor,
e a igreja é regida pela palavra de Deus. Então, a confissão de fé é um resumo, uma síntese doutrinária do que a palavra de Deus professa. Então, em toda a história da igreja, do segundo século até os nossos dias, a igreja teve confissões de fé. Sempre. Essa coisa vai mudar, vai virar com movimentos, eu posso dizer, movimentos carismáticos, como os quakers na história da igreja, né? Como o movimento pentecostal, que vai desprezar a confessionalidade a princípio, e na segunda onda ainda mais, na terceira onda ainda mais. Claro, quando eu falo movimento pentecostal aqui, entendam que eu estou falando de forma muito geral, né? Eu não quero particularizar isso, porque eu sei que existem muitas exceções no meio dos nossos irmãos pentecostais. Tem muita gente boa, muita gente crente, muita gente que crê na confessionalidade, inclusive reformada. No meio pentecostal, inclusive, tem muitos calvinistas, né? Então, eu falo aqui em termos de referência generalizada. E o movimento pentecostal influencia muito as igrejas, inclusive as igrejas históricas. Se eu fosse perguntar aqui a essa turma, quem aqui é batista? Tem algum batista aí na turma? Pronto, Cássia, né? Cássia, me responda uma pergunta. Na sua igreja batista, não? Por que você não quer responder? Na sua igreja batista, ou em outra igreja batista que você conheça, há influência do pentecostalismo? Muita influência ou pouca? Muita influência. Abra o microfone, Sérgio, para te ouvir. Na minha não tem muita hoje em dia, mas já teve. No início, quando ela começou, ela era do reteté. Eu não peguei essa fase. Aí agora, hoje em dia, ela está mais para a igreja reformada do que pentecostal. Mas você Pastor percebe ainda algum... Rafael, aí. Pastor Rafael, né? Você percebe ainda alguma influência do pentecostalismo na liturgia em algum aspecto? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu acho que 10%. Na fala do pastor, assim, aquela ênfase que ele dá, que é um pouco, que é meio pentecostal, mas na doutrina, não. A doutrina é bem... Ele é mais fervoroso, assim, pregando, né? É isso. Uhum. Bem Muito puxado bem. para o pentecostalismo, mas... E assim, também a questão de línguas estranhas, tem... o pessoal crê lá na minha igreja. Tem isso, é carismática, né? A igreja é carismática. Isso. Muito bem. Então, eu vou explicar sobre essa questão também dos carismáticos e a fé reformada. Tem algum congregacional aí? Congregacionais. Vou perguntar aqui aos congregacionais. A igreja, qualquer um de vocês quiser responder. A igreja de vocês é influenciada pelo movimento pentecostal, em alguma medida, seja na teologia, na doutrina ou na liturgia? Quem quer falar aí? Estou, rapaz, eu acredito que sim. Às vezes até no próprio imaginário. Às vezes aquela questão de línguas é bem pouco, mas a visão carismática, às vezes aquele olhar do ser cheio do Espírito Santo relacionado a dom de línguas. Assim, é possível ver resquícios disso. Uhum. Muito bem. Temos algum irmão presbiteriano? Temos alguém? Pronto. É Pablo, né? Pablo é presbiteriano. Pastor, Fala, meu posso irmão. falar? Pode. Prazer, meu nome é Mário. Tu está vendo o nome Silvana aí, mas meu nome é Mário. É que é o computador da minha esposa. Tá? Sou congregacional. Eu acho que nos anos de 2000, eu acho que não teve, de 2000 para cá, acho que não teve nenhuma igreja que não tivesse sofrido, né, com esse movimento, né, pentecostal, movimento neopentecostal, né, que trouxe até racha, né, para algumas igrejas, né, muitas acabaram. Eu acho que a maioria, né, das igrejas que passaram por essa fase, né, do ano de 2000 para cá, todos ainda estão limpando, né, seus arraiais, estão
que estão trazendo de novo os crentes para a palavra verdadeira, né? Para a centralidade da Bíblia. E eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer ainda, né? E ainda com aparecendo essas novas igrejas, né? Então a gente tem que edificar bastante, né? Os nossos irmãos e trazer uma teologia sadia, né? Firmada na palavra do Senhor, e também essa confessionalidade, né? Que a igreja precisa ter, né? É importante. Essa sua fala é importante porque os últimos períodos, né, que a igreja tem passado, nessa fase contemporânea, é um período, veja só o que eu vou dizer aqui, é um período muito sensível no sentido mais estreito da palavra. Não estou usando sensível aqui no sentido de difícil, estou usando sensível aqui no sentido de sensível mesmo. O movimento da teologia liberal, isso é um fato histórico, viu? O movimento da teologia liberal, ele despreza a doutrina, né? A confessionalidade reformada. Então, a intenção da teologia liberal era dialogar com o iluminismo. Então, a teologia liberal surge aí. E, na verdade, o grande pai da teologia liberal não é nem Schleiermacher, é Immanuel Kant. E é a grande mente do iluminismo. Então, Kant vinha de uma herança protestante também. Então, a fim de fazer com que a religião cristã dialogasse com a centralidade da razão no iluminismo, surge o movimento liberal, descrendo nos milagres, descrendo na morte e ressurreição de Jesus, descrendo no poder do sangue, na infalibilidade, inerrância e inspiração da Bíblia. Então, a Bíblia é demitologizada, né, na própria linguagem deles. A ideia é fazer uma revisão da literatura bíblica, tirar os mitos, né? Então, daí a grande busca do Jesus histórico, entre os arraiais liberais. Sendo que havia um outro lado do liberalismo, propriamente lá com um dos pais do liberalismo, o Schleiermacher, que era uma ênfase no sentimento. Então, Schleiermacher era um acadêmico, um professor de teologia, que destruía a fé cristã ortodoxa na universidade. Destruía. Mas ele era pastor. E quando ele pregava, ele abria a Bíblia e falava da Bíblia. E aí, uma vez, perguntaram àquele homem, né, não vou nem chamar de irmão, ele não era irmão, era um liberal. Perguntaram a ele por que ele atacava tanto a Bíblia na faculdade e na igreja ele pregava as escrituras. Aí ele dizia, o povo precisa da escritura. Porque na teologia de Schleiermacher, ele dava ênfase a emoções, a questão do sentir, de você lidar com as emoções. Né? Isso vai ter todo um desdobramento também no existencialismo filosófico, sentimentalismo, né? Os vários períodos da filosofia alemã, que vai lidar com todas essas questões também sentimentais. E isso cabe até para uma pesquisa de monografia, talvez, né? Ou de uma especialização. E isso tem uma ligação muito grande com a ênfase que os pentecostais dão às emoções. Os reformados correm o risco de desprezar as emoções, mas os pentecostais supervalorizam as emoções. Então, o caba pode estar pregando a maior heresia do mundo, ele pode estar dizendo que a Trindade são 4 pessoas. Se o crente sentiu e se arrepiou, ele vai dizer que é de Deus. Eu estou mentindo ou é assim? Se ele sentiu, não, mas eu senti, velho. Eu senti. Não, rapaz, a doutrina está errada. Ele falou a doutrina, não, mas eu me arrepiei todinho aqui. Me arrepiei. Então, é de Deus. Se não fosse de Deus, eu não me arrepiava, não. Então, os crentes, está tudo desse jeito, né? Então, eu já cansei de responder mensagem de crentes dizendo, pastor, eu sonhei com uma cobra. Isso quer dizer o quê? Agora danou-se mesmo. E é jogo do bicho, que quer ficar sabendo o sentido dos bichos para jogar. Eu sonhei com a coruja, eu sonhei com a gaivota. Pastor, eu sonhei com um cachorro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você viu um cachorro. Um sonho, só mesmo, mais nada. Quer ficar achando significado para tudo, né? Uma vez a irmã mandou uma mensagem para mim, aflita, né? Pastor, eu sonhei com minha Bíblia aberta, toda melada de vermelho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, irmã, que caiu suco de uva em cima dela. Aí manchou. Quer dizer isso. Então, os crentes ficam criando circunstâncias, né, no seu imaginário religioso, substituem a direção de sua vida
pela palavra e pelo estudo da palavra por esses sentimentos. Então, isso é uma herança que o pentecostalismo herda do liberalismo, né? Não estou dizendo que os pentecostais são liberais, não é isso. Vocês estão entendendo, né? Não é isso que eu estou dizendo. A teologia pentecostal clássica professa a coluna vertebral do credo apostólico. Então, nós não consideramos como seita, consideramos como igreja. Mas eu estou falando da praxis, da prática dessas igrejas, né? Então, todas as denominações, possivelmente, tiveram uma afetação carismática na sua história. Dos presbiterianos, surgiram os presbiterianos renovados, os presbiterianos independentes, né, que tem pastoras, inclusive, entre os presbiterianos independentes. Dos congregacionais, surgiram os congregacionais da Aliança, a Igreja Congregacional Pentecostal do Brasil, né, e várias outras ramificações. Entre os batistas, da mesma forma, né, várias igrejas batistas abraçaram o movimento pentecostal. Teve um dia desses que eu vi a Igreja Batista e eu pensei que ela estava com crise, porque o nome era Igreja Batista Adventista do Sétimo Dia. O irmão escolhe, né? Ou é Batista ou é Adventista. As duas coisas não vai dar certo. Então, essas misturas vão surgindo, porque o cara sai de uma igreja aperreado com o pastor, arengado com o pastor, aí ele aluga uma garagem, bota 10 cadeiras dentro e abre uma porta e funda uma denominação e coloca o nome dele mesmo de pastor presidente, né? Faz um cartazinho e bota lá, pastor presidente, plano de tal. Então, sem nenhum compromisso confessional, você pergunta, você crê em quê? Você chega numa igreja dessa e pergunta, essa igreja crê em quê? Aí parece muito espiritual quando uma igreja dessa diz assim, a gente crê na Bíblia. Ok. As testemunhas de Jeová também dizem que creem na Bíblia. Certo? Os testemunhos de Jeová também dizem que creem na Bíblia. A Universal também diz que crê na Bíblia. A Internacional da Graça diz que crê na Bíblia. A Mundial diz que crê na Bíblia. A confessionalidade é um documento que declara exatamente o que uma igreja crê. Então, é preciso que as igrejas tenham esse tipo de documento para mostrar no que ela crê, inclusive para os membros, né? Para ensinar os membros o que a igreja verdadeiramente crê. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Alguma consideração? Boa noite a todos. Pastor, a respeito do que o senhor tratava, do emocionalismo, de algumas igrejas que acabaram bebendo da fonte do liberalismo teológico, isso se encaixa nessa nova modalidade aí, coaching, que a gente vê hoje? Sim. Esse é um ponto que acabou se tornando mais um braço, né? Então, eu ia chegar nesse ponto. Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que era esse o ponto que eu estava desenvolvendo no raciocínio e queria chegar nele. Essa ênfase nas emoções, né, que vem do movimento da teologia liberal e vai permanecendo também dos pentecostais, na verdade é mais antigo, viu, gente? Os anabatistas, lá atrás, já davam ênfase a isso. Os quáqueres também davam ênfase a isso. Os quáqueres tinham um negócio de revelação, né? Então, o irmão que recebeu uma revelação, fala da parte de Deus, né? Então, ele ia lá e falava. Isso ainda acontece hoje entre os membros ali da Congregação Cristã do Brasil, né? Então, o ancião lá, o pregador, ele não pode estudar, né? Quem recebeu uma revelação, o cara vai lá e fala, né? A ideia, ainda aquela conversa de descer quentinho do céu, né? Isso é uma onda da poxa. Então, esse tipo de pensamento se desenvolveu ainda mais, né? E a gente tem essas igrejas repletas de um pensamento não apenas enfatizando o sentimento, mas a estética, né? Agora, a estética envolve o culto e leva a pessoa a um tipo de adoração mais compenetrada. É interessante, veja como as coisas dialogam, né? Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. Quando nós olhamos para a história da arquitetura e do design de interiores da igreja romana, vocês já entraram numa igreja romana e ela tem esculturas e pinturas no teto, que a sensação é que você está se encurvando, né?
Então, a mentalidade do artista ali é justamente isso, é levando o fiel católico a entrar e diante das imagens, da obra de arte que está ali, ele vai se curvando até o altar. Então, por que os santos estão presentes na Igreja Católica? Eles dizem aqueles que não sabem ler a Bíblia, eles leem os santos, né? Então, eles têm contato com o sagrado através dos santos. Então, se usa muito do imaginário religioso da pessoa com essas imagens na Igreja Católica. Os reformados, especialmente lá para a época dos puritanos, vão abolir completamente isso, né? Então, os puritanos foram bem radicais com isso. Os bancos eram de madeira, preferencialmente madeira escura, as paredes eram brancas e não tinha nada nas paredes. Por quê? Porque somente a palavra deveria chamar a atenção do povo. Nada que desviasse a atenção do povo deveria ser alvo de ênfase, né? É claro que eu, particularmente, não tenho problema com a igreja com a cruz na parede, atrás, né? E tudo mais. Agora, eu acho que a gente também não pode exagerar demais, né? Tem igreja que tem quadro, né? Tem um negócio assim bem coisado, né? E acaba tirando a atenção do povo na hora da adoração a Deus e fixando a mente do povo em objetos. Eu acho que a gente deve ter cuidado com isso. Mas essas igrejas modernas, elas também trabalham com esse princípio psicológico relacionado a conduzir a pessoa à adoração verdadeira. Então, luzes baixas ou canhões de luz, paredes que proporcionam uma espécie de relaxamento, paredes escuras preferencialmente. O problema não está na parede escura, objetivamente, mas esse é o objetivo nesse contexto, né? Você não tem mais móveis que remetam à estética de uma igreja. Esse também não é o grande problema, mas eu vejo que o problema é a intenção, né? Para ser uma igreja não precisa ter um púlpito de madeira, não precisa ter bancos de madeira, precisa ter um povo que adora a Deus. Esse é o ponto. Mas a grande questão, a grande sacada desse movimento é uma contextualização imagética, estética, psicológica, que vai mexer com as emoções das pessoas. Então, o cara vai pregar e o tecladinho lá no fundo, né? O stringzinho e tal, e o cara lá, né? Para dar tranquilidade, para mexer com as emoções, né? Um pianinho baixinho e tudo mais, porque vai conduzindo a mente da pessoa aquilo. Então, tem muita coisa relacionada aí à manipulação psicológica e não ao verdadeiro evangelho sendo pregado para as pessoas. O evangelho simples e puro. Não quero dizer com isso que a igreja não possa se valer de questões estéticas, artísticas. Não é isso que eu quero dizer. A igreja pode. Agora, é preciso fazer separações também, gente. Nem tudo que os cristãos, por exemplo, podem produzir em termos de música, nem tudo é cabível na igreja, entende? Nem tudo é cabível na igreja. Então, alguém pode fazer música cristã que não seja adequada para a igreja. Seja uma boa música cristã para entretenimento. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Nem tenho dificuldade, por exemplo, com o termo show. Não tenho dificuldade. Contanto que se entenda que é show, não é culto, né? Embora eu não vá para show, né? Nem tenho idade mais para isso. Eu tô velho. Mas culto é uma coisa, entretenimento é outra coisa. Então, é possível você ser um artista plástico cristão? Claro que é. Mas isso não quer dizer que você precisa ter uma oportunidade no culto domingo de noite para pintar um quadro ou fazer uma escultura diante da congregação. Não cabe no culto. O grande problema das igrejas, né, do imaginário cristão, é assim: tudo que eu posso fazer para Deus tem que ser feito no culto. Então, por exemplo, uma mulher pode gostar de balé? Pode. O problema é, no culto, não. Deus não mandou ninguém dançar balé no culto, né? Vá dançar lá no lugar lá do balé, né? E especificamente mulher, né? Porque esse negócio de homem dançando balé não é muito reformado, não, essa prática, né? Então, tudo que os clientes querem fazer, eles querem fazer no culto. Não, gente, é o princípio regulador do culto. Deus diz como é o culto. Só isso. E a gente deve fazer como Deus diz, né? É claro que quando eu digo isso, vocês precisam entender que eu não estou instigando vocês a serem revolucionários nas igrejas que vocês congregam, né? Mas que vocês tenham consciência do que a Escritura diz, né? Quanto a essa questão do culto, Malaquias é muito claro, né? Não se deve acrescentar no culto nada que Deus desaprova. Só deve-se estar no culto que Deus fala.
não que ele não fala, né? Ok? Vocês têm intervalo? Ou querem ir direto? Pastor Thomas, boa noite. Boa noite, Céu. Kelly, sim, nós temos intervalo. Oi, Kelly. Tem intervalo. Se o senhor quiser dar uma paradinha, né, para o pessoal tomar uma água, tomar um café. Elton deu uma saidinha aqui, que aqui está no intervalo da aula que ele dá também, de Salmos, e aí ele saiu para lanchar. Então, o pessoal pode dar uma paradinha. Muito bem. Então, vamos dar uma paradinha aí, de alguns minutos, e já a gente volta. Tá bom, gente? Agora não vão comer muito, não, porque vocês vão comer muito, vão ficar com sono aí, não vão entender nada da aula. Vai tá chamando Lutero de Calvino e Calvino de Zwingli. Estou dando aí um momento aí de time. Vamos estabelecer aqui apenas 10 minutinhos, viu? São 8h44, então 8h54 retornando para o professor pegar a aula a partir de 9 horas novamente. Até daqui a pouquinho. Muito bem. É só a voz do além, né? Vamos lá, veja. Estão ouvindo bem aí? Estamos ouvindo, pastor. Vocês têm alguma coisa a falar da primeira parte? Está tranquilo? Pastor, eu tenho uma pergunta. Duas perguntas no chat, eu acho. E sou terrível para ver chat mesmo. Mas deixa o André falar. André quer falar alguma coisa aí. Fala, André. Pastor, eu não sei se vai estar na ementa do senhor, se tiver como, pelo menos fazer uma análise sobre essa questão. A relação de Calley com a Confissão de Savoy, como é que se deu essa relação? Porque a gente percebe que ele produziu os 28 artigos, né? E eu pelo menos, pode ser uma má leitura minha, mas ele não trouxe essa confissão para o Congregacionalismo brasileiro a princípio, né? E, por exemplo, no meu caso, eu sou congregacional da União. E a primeira vez que eu ouvi falar de Savoy foi em fevereiro do ano passado, quando eu começou o seminário aqui. Então, foi algo que me chamou muita atenção, essa questão. E como é que fica essa relação assim dessa primeira confissão de fé congregacional e que é muito pouco conhecido, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas a gente precisa pensar isso de acordo com seguindo alguns passos, André. Primeiro que uma coisa que também é pouco dita, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, assim, entre crentes das igrejas da União, igrejas congregacionais da Aliança, geralmente os da União, eles têm mais afeição histórica, né, ao congregacionalismo. Isso é mais acentuado, os estudos, né, se observa que muitos pastores pesquisam essa área do protestantismo brasileiro, e a vida de Calley, a teologia de Calley, né, obras como as do doutor Douglas Nassif, né, que talvez não, eu acho que é a maior autoridade de Sarah Calley no Brasil. Nassif é congregacional, foi metodista, depois voltou de novo, né? E pouco se fala dessa relação confessional, né, de Calley com Savoy ou mesmo com Westminster. Tem muita coisa ainda, André, que não foi explicada, porque há muita coisa ainda que não foi pesquisada, sabe? Quanto a esse aspecto ainda não foi devidamente pesquisado. Mas algumas coisas aí a gente pode pontuar. A primeira, por exemplo, Calley não escreve somente os 28 artigos. Ele escreve 4 confissões de fé, que nós temos em mãos.
Ele escreve 2 na Ilha da Madeira, 2 no Brasil. A última do Brasil foram os 28 artigos. Essa é a primeira coisa que nós devemos considerar. Juntando as 4, nós observamos, por exemplo, que fica claro que Calley crê na soberania de Deus para a salvação. Então, não há possibilidade teológica de Calley ser um arminiano. Não há. E se não há possibilidade de ser um arminiano, ele tem influência de onde? Só pode ser de Westminster. Mesmo que a gente fale de Savoy, mas Savoy é um desdobramento de Westminster. Então, quando a gente está falando da Declaração de Savoy, a gente está falando da teologia de Westminster. Até porque os membros que formularam a Declaração de Savoy, alguns deles estavam nas assembleias de Westminster. Owen não estava, reza a lenda que Owen estava lá em Westminster, mas ele não estava. Ele era muito novo, tinha acabado de escrever o livro Contra o Arminianismo, então ele não era ainda um teólogo de peso, né? Mas no ajuntamento, no Palácio de Savoy, para a formulação dessa confissão, ele estava. Também Thomas Goodwin. Thomas Goodwin estava em Westminster. Uma outra coisa que a gente percebe quando a gente vai rastrear, né, essa questão da relação dos Calley, né, com a confessionalidade congregacional, uma coisa que a gente não pode negar, também que às vezes até dito, André, mas não é relacionado. Pronto. Sarah fez parte da igreja em Torquay, né, a Igreja Congregacional em Torquay, que era uma igreja de profissão de fé puritana, congregacional, subscrevia Savoy. Sarah fez parte dessa igreja. O fato de Sarah e o Dr. Calley serem os pioneiros na hinologia brasileira, né, com os salmos e hinos, essa designação própria, salmos e hinos, vem da herança puritana. Então, uma ala puritana acreditava na salmodia exclusiva. Não sei se vocês conhecem esses termos. Está tranquilo para vocês esses termos? Salmodia exclusiva. E outros diziam que não, a salmodia devia ser inclusiva. A igreja deveria cantar os salmos, mas não apenas os salmos. Mas essas igrejas, muitas igrejas congregacionais, eram de salmodia inclusiva. Então, eles dividiam seus hinários assim, salmos e hinos, que foi exatamente o que Sarah fez. Então, quando nós observamos cópias mais antigas do inário, salmos e hinos, vamos perceber muitos hinos de vertente puritana, escritos por Sarah. Escritos por Sarah. Né? Eu tenho uma edição aqui de Salmos e Hinos de 1955. Está bem velhinha ela, eu tenho muito cuidado com ela. E um dos hinos chama-se o hino 110, daquela edição, O Dia do Senhor. E ele demonstra precisamente, não vou usar essa palavra precisamente, mas ele está muito próximo da exegese que Owen fez de Hebreus 4, defendendo o dia do Senhor. Então, há uma possibilidade histórica de Sarah ter lido Owen e se inspirado na exegese de Hebreus antes de escrever esse hino. Né? Então, nós não temos, por exemplo, um estudo acadêmico comparativo a respeito das edições dos Salmos e Hinos, para percebermos que hinos mais antigos tinham uma vertente mais reformada do que os atuais. Hoje, temos mais de 600 hinos, né? Tem hino lá, glorioso no milênio, vai reinar aqui Jesus. É um hino pré-milenista. Sarah nem Calley eram pré-milenistas. Não eram. Os outros hinos escritos por eles vai demonstrar que eles não eram, né? Mas entre esse hino depois, pré-milenista. Ok. Nem a confessionalidade reformada fecha essa questão sobre escatologia, né? Há presbiterianos que são pré-milenistas, outros são amilenistas. Eu tenho amigos presbiterianos que são pós-milenistas. Eu tenho amigos congregacionais que são pós-milenistas, outro amilenista, dispensacionalista também, né? Mas quando nós investigamos, por exemplo, as atas das assembleias na Igreja Fluminense, Calley não simpatizava com o darbismo, e depois veio a ser o dispensacionalismo, né? Inclusive, ele demitiu um pastor auxiliar porque ele era darbista. Então, se Calley não era darbista, o que é que ele era? Ele era aliancista. Sendo que, naquela época, ele rompe com o pedobatismo, né? Então, ele adotava, possivelmente, o federalismo
da Confissão Batista de Londres, 1689, e Spurgeon também subscrevia. Ele era muito amigo de Spurgeon. Então, com Calley, no Brasil, os congregacionais se tornam credobatistas. Mas essa não era a herança de Calley. Calley foi presbiteriano e foi pedobatista. Sara também foi pedobatista. Mas aqui no Brasil, eles mudaram isso, né? Mas, por fim, aí eu vou fechar essa minha explicação para André aqui agora. Agora, uma fofoca teológica. Uma fofoca teológica. Dizem algumas línguas de pesquisadores congregacionais no Brasil que existe uma confissão que Calley escreveu mais detalhada do que os 28 artigos e que é uma confissão de fé calvinista, reformada. E dizem que isso foi achado. Em algum momento, esse santo grau vai ser publicado aí em alguma altura. Eu sei que para alguns congregacionais de vertente arminiana, pentecostal, liberal, não será interessante a publicação desse trabalho. Mas se quem achou isso for um reformado e corajoso, vai publicar. Isso vai vir à tona, então muita coisa terá que ser repensada no meio congregacional a partir desse documento de Calley, certo? É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Não? Pastor, tem a pergunta do chat. Sim. Do chato, né? A pergunta do chato. Deixa eu ver aqui. Sobre peças teatrais. O que é que eu acho? Veja. Em primeiro lugar, eu considero que o teatro ele é uma das artes do belo, né? O teatro é uma das artes do belo. E é possível ter um bom trabalho artístico com o teatro. Como é possível ter um bom trabalho artístico com uma outra arte do belo, que é a música clássica? A música clássica é uma das artes do belo. A beleza está presente na música clássica, como pode estar presente no teatro. Uma das outras artes do belo é a arquitetura, a escultura. Isso pode ser apreciado, valorizado a partir da graça comum de Deus, né? Capacitando os homens para a formulação dessas artes. E nós podemos apreciar e glorificar a Deus observando essas artes. Agora, em nenhum lugar das Escrituras, por exemplo, Deus disse que no culto deveria se ter imagem de escultura. Na verdade, Deus proíbe isso, né? Lá em Deuteronômio. Aquelas imagens de escultura com finalidades de adoração. Deus não proíbe imagens de escultura de teor artístico. Quando nós observamos, por exemplo, Salomão construindo sua casa, ele vai botar leões, né, na escadaria. Esculturas de leões. Os historiadores dizem que eram leões de tamanho real, do tamanho de um leão mesmo, de ouro. Imagina aí. Será que era glorioso ou não o Palácio do Homem? Tamanho real. Nós observamos candelabro, a mesa, as designações de Deus para o design interior do tabernáculo e do templo. Vemos que ali há a arte, né? Mas qual é o ponto? Deus mandou fazer aquilo, sabe? Deus disse a Moisés, faça como você viu no monte. Ou seja, não acrescente nada. Então Deus está dizendo que no culto só deve estar presente o que ele ordenou. Então, o princípio normativo vai dizer assim, se Deus não proíbe, então pode. Certo? Princípio normativo. Então, essas pessoas vão afirmar o seguinte, a Bíblia não proíbe teatro no culto, então pode. A Bíblia não proíbe coreografia, então pode. Esse é o raciocínio. A tradição de Westminster, a tradição reformada de Westminster, vai defender o princípio regulador, diferente do princípio normativo. O princípio regulador vai dizer, só deve estar no culto o que Deus disse. É muito diferente, viu? Então, por exemplo, se um pastor exigir
E todas as vezes que ele for pregar, fique um irmão abanando ele, feito aquela turma daqueles filmes antigos, aqueles hindus ficassem abanando assim com a pena de pavão. E ele disser assim, mas Deus não proíbe. Ou se ele disser, em vez de cadeira no púlpito, eu quero uma rede. Ou se ele disser, eu não quero água, eu quero água de coco. Deus não proibiu? Então eu coloco o que eu quero. Ou se ele disser, eu vou colocar aqui uma música de Roberto Carlos no culto. Deus não proibiu cantar uma música de Roberto Carlos. Então eu vou botar. Então o princípio normativo, ele abre uma porta muito perigosa para a igreja. Deus não proíbe a apreciação artística do teatro, mas Deus não ordena que haja peça teatral no culto. Agora, observe que quando eu estou falando culto, irmãos, estou falando culto do dia do Senhor, certo? Do dia do Senhor, do domingo. Culto do dia do Senhor. Então, a juventude da igreja vai fazer um trabalho na praça. Quer fazer um teatro lá. É pecado? Não, não é pecado. Pode usar a arte. Embora eu agora, opinião particular, certo? A forma que eu aprendo de evangelismo com Jesus é a pregação verbal. É o método que Jesus usa. Os apóstolos falam, certo? Eles não encenam, eles não dançam, eles não tocam, eles falam, né? Mas eu não posso dizer que uma encenação numa praça feita por cristãos é pecado. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer que numa reunião de jovens, no sábado, é porque a gente chama tudo de culto, né? Culto de jovem, culto da família, culto de missões, culto do pastor, culto da mulher do pastor, culto não sei o quê. A gente chama tudo de culto. Mas, em termos bíblicos, o culto é do dia do Senhor, do domingo. Durante a semana, nós temos reuniões. É pecado chamar culto as reuniões? Não, não é pecado, porque a gente está adorando. Mas, em termos teológicos, didáticos, para que a gente se situe, a gente precisa entender que culto é o dia do Senhor. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Embora a gente vá chamar terça-feira de oração de culto, ou a reunião de doutrina de culto, mas o culto nas Escrituras é no dia do Senhor. Então Deus não ordena esse tipo de manifestação artística no culto, nem dança, nem teatro. Quais são os elementos do culto? Leitura da Escritura, oração, louvores que entronizam a Deus como Senhor, louvores de cunho de exaltação a Deus, não do homem, contribuições, ofertas, dízimos, batismo, ceia, pregação, certo? Esses são os elementos do culto. Então, nada fora disso é permitido por Deus no culto. Então, em termos bíblicos, a Bíblia, eu sou contra o teatro no culto porque a Bíblia não aprova isso. Agora, se for um culto de jovens no sábado, na sexta, e quiser fazer, tenho dificuldade não. Tenho dificuldade não com isso não. Mas no dia do Senhor não. Né? Ok? Tem mais pergunta lá no coisa? Pastor, Tem não. Sim. o senhor falou que não era contra, por exemplo, uma cruz no templo, né? Como enfeite, foi isso? Foi. Pronto. E se for uma cruz com Cristo crucificado? Aí é uma retratação da segunda pessoa da divindade. Aí é quebra do primeiro e segundo mandamento, né? Porque é uma retratação da divindade ali. Mas a cruz vazia, ela é um símbolo do cristianismo apenas, né? Pronto, se eu disser assim, eu sou contra uma cruz na parede, então eu tenho que ser contra também a qualquer sinal de cruz na Bíblia dos crentes que frequentam a igreja. Você está entendendo? E como é que eu vou fiscalizar esse negócio? Eu vou ter que dizer que as irmãs ou os irmãos não podem usar o colar com a cruz, ou uma irmã um brinco com a cruz. Então, a cruz é apenas um símbolo que remete ao cristianismo, mas ele não é alvo de adoração, né? Quando você tem um Cristo crucificado, né, ali no templo, né, inevitavelmente, quem olhar para aquela imagem, né, vai remeter a adoração àquilo ali. Como é que faz para não remeter? Os católicos dizem que não adoram a imagem, né, mas só veneram. Né? Isso não existe. Você se dirige à imagem, orando à imagem, cantando à imagem. Então você adora a imagem.
Então, o Cristo crucificado, eu sou contra, né? Sou contra. Mesmo sendo uma boa construção artística, na mão de alguns artistas, mas eu acho que não cabe numa igreja protestante. Mais alguma pergunta? Pastor, há igrejas que têm o culto de Santa Ceia durante a semana. Então, quer dizer que não é bíblico isso. Boa pergunta. Veja, a ceia, ela é um meio de graça, né? E a pregação também é um meio de graça. Então, a pergunta que a gente precisa fazer é: tem pregação no meio da semana? Tem. É um elemento de culto? Uma igreja pode batizar num dia que não seja o domingo? Não tem base bíblica para dizer que não pode. Não tem, né? Então, se batiza, está pecando? Não. A ceia pode ser ministrada quantas vezes para a igreja? Quantas vezes a igreja quiser. Quantas vezes a igreja quiser. Agora, quando a gente fala assim, o culto do dia do Senhor e a ceia, essa temática, inevitavelmente a ceia está ligada ao dia do Senhor. O que não pode acontecer a ceia não está presente no dia do Senhor, né? O que eu não concordo é isso, entendeu, Cássio? Você fazer no meio de semana, você não fazer no dia do Senhor. Eu sei que algumas igrejas fazem dia de semana porque trazem congregações, né? E no domingo as congregações não podem vir, ou às vezes os obreiros de congregações não podem vir. Aí fazem no meio da semana. Que fizesse isso, eu não sou contra, mas que não deixasse de fazer no dia do Senhor para a igreja local, né? Porque a ceia é um elemento de culto que deve estar presente no dia do Senhor. Aí é discutível a questão. Algumas igrejas reformadas têm ceia todo domingo, outras têm uma vez por mês, outras 2 vezes por mês, né? Calvino, na igreja de Calvino, não era todo mês. Demorava mais de um mês para ter ceia, né? No período de alguns reformados, eles tinham a prática de visitar todos os crentes para depois ter ceia. Então, às vezes, passava 4 meses, 6 meses, 1 ano de uma ceia para outra, né? Então, aí eu também não acho saudável. Eu acho que deve ter um período curto. Aí alguns crentes perguntam, mas se tiver ceia todo domingo, não banaliza a ceia? Aí a outra pergunta é, tem pregação todo domingo, banaliza a pregação? Não. Não banaliza a pregação, né? Aí batismo, tem que ter todo domingo? Não tem, porque não tem gente, né? Se tivesse gente, que era Deus, né? Se tivesse gente conhecendo Jesus e abraçando a fé em Cristo, e tivesse recebendo batismo, né? Todos os domingos, mas não tem. Geralmente, a gente prepara, né, os candidatos e batiza eles numa data específica. Então, Cássia, necessariamente eu não digo que é pecado uma igreja fazer a ceia em dia de semana. Um ponto aqui que eu coloco também é o seguinte: tem igrejas que fazem celebração de ceia em pequenos grupos. Eu sou contra, porque o corpo deve estar reunido. Se aquele pequeno grupo faz parte de um corpo maior, a igreja toda deve estar reunida para a participação da ceia, né? Agora, se aquele pequeno grupo é só ele é uma igreja, né? Com 10 pessoas e tem um pastor, então a ceia é ministrada para ele. Mas repartir o corpo desse jeito na ceia, não vejo fundamento bíblico para isso. Mais alguma pergunta? Pastor, Tudo bem, mas então? nesse caso, que é um pequeno grupo, compartilha ali da ceia, quando, tipo, na minha igreja acontece isso, às vezes, quando o grupo falta. Tipo, não pôde ir no domingo, então, às vezes, o pastor ministra a ceia no sábado, aliás, na terça-feira, para essas pessoas. Tipo, não há problema também, né? Nesse caso, ou teria que a pessoa esperar para o outro domingo do outro mês? Não, veja, assim, e deixa eu pontuar isso, Cássio, de uma forma que eu não quero taxar como pecado, né? Mas eu não vejo, assim, para mim, estou dizendo na minha igreja, sabe? É uma opinião particular agora, não uma questão bíblica. Eu não vejo como necessário ministrar a ceia para um irmão que faltou a ceia por motivo de... E não foi por motivo de incapacidade física. Então, se ele faltou nesse mês, ele toma no próximo mês. Ou se a igreja tem outro culto de ceia. Agora, se a igreja resolve
o ministro, né, dá a ceia para esses irmãos que faltaram, não considero pecado, não. No meu caso, na minha igreja, faltou porque estava trabalhando, faltou porque o menino adoeceu no dia e não pôde ir. No outro mês ele toma. No outro mês ele toma, né? Mas eu acho que aí é uma questão particular de igreja para igreja. O que eu não concordo, de fato, é essa questão da igreja ter um trabalho com vários pequenos grupos e os líderes dos pequenos grupos ministrarem a ceia lá e não ter ceia com a igreja toda. Aí, para mim, isso é muito esquisito, porque o corpo não está reunido completamente na igreja local. Mais alguém quer perguntar? Não? Então, vamos lá. Que hora é aí? 9h27, né? Gente, nós vamos para o ponto 2 do artigo. O ponto 3 eu já falei de modo geral para vocês, mas eu vou tocar aqui no ponto 2. Se vocês estão com o artigo aí, a página 100. Conceito bíblico de fé como um conjunto de verdades que equivale ao que chamamos hoje de confessionalidade. Então, observe, o autor aqui e a própria escritura, né, usam dois termos para ensino ou para doutrina, e aparecem muito nos escritos de Paulo, didaquê e didascalia. Então, essas palavras, né, a sã doutrina, Paulo usa muito isso para Tito, né? Ensine ao povo com longanimidade doutrina. Então, doutrina é um conjunto de ensinos sobre determinado assunto. Basicamente, isso é confessionalidade. Então, quando eu falo de doutrina da salvação, então eu tenho um conjunto de textos bíblicos que tratam sobre a salvação. Quando eu falo de doutrina de Deus, a mesma coisa de Cristo, da igreja, escatologia, pecado, homem. Eu tenho um conjunto de textos que tratam de uma coisa. Então, isso é uma doutrina. Doutrina também é ensinada na Escritura como um ensino, uma instrução. Então, a oração, por exemplo, há uma doutrina da oração. Há uma doutrina da piedade, há uma doutrina da santidade. Não são dogmas como de Cristo, como de Deus, como da Trindade, mas são doutrina também. Então, isso já ensina confessionalidade para a igreja, que há um conjunto de doutrinas que nós precisamos conhecer e professar para sermos cristãos. Então, se alguém não professa fé na doutrina da Trindade, esse não é um cristão. Se não professa fé que Cristo é Deus e homem, salvador dos pecadores, não é um cristão. Se não professa fé que a Bíblia é infalível, inerrante e suficiente, inspirada, não é um cristão. Então, há conjuntos de textos que tratam sobre isso. E o que é que faz uma confissão de fé? Ela junta essas verdades e transforma essas verdades da Escritura, de Deus, de Cristo, do pecado, em sentenças, em proposições. Então, o que ou quem é Deus? Então, a confissão de fé vai falar isso. Eu vou passar para vocês uma tarefa de casa. E essa semana, vocês leiam a confissão de fé de Westminster. Eu acredito que já deve estar aí num drive de vocês aí da turma, do seminário. Se não tiver, é fácil achar na internet. Vocês vão ler toda a confissão de fé de Westminster com atenção. E vão perceber que a confissão de fé é cheia de proposições. Proposições são verdades modeladas numa frase, ou frases, né? Conjunto de frases sobre um assunto. Então, isso está posto nas Sagradas Escrituras. A Escritura diz que Jesus é Deus, diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso são verdades propositivas. Agora, veja, quando nós dizemos assim, não é necessário uma confissão de fé para uma igreja. Veja como isso é problemático. Primeiro, a igreja muda de pastor, certo? Qual é o critério para saber se o novo candidato ao pastorado é um homem bíblico ou não, se não há confissão de fé? É suficiente ele dizer de forma genérica, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. É suficiente ele dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não é suficiente. É necessário que tenha uma confissão de fé. E se diga a ele, ou se pergunte a ele, pastor, você subscreve essa confissão de fé? Ele disser, subscrevo. Você sabe o que ele crê.
E se ele se desviar daquilo, a igreja tem como questionar. Você não subscreveu, pastor? Você não disse que cria na confissão de fé? E por que agora você está ensinando o contrário disso? Né? Tem uma pergunta aqui. Qual o tempo mínimo para um novo convertido se batizar? Boa pergunta. Já que, biblicamente, as pessoas eram batizadas imediatamente. Veja só. Qual é o contexto do Novo Testamento? Primeiro, de judeus que conheciam a lei, que conheciam os profetas, que conheciam os salmos, que conheciam as profecias a respeito de Cristo. Então, quando Cristo veio, eles creram. Eles já tinham conhecimento da palavra. Então, eles eram batizados imediatamente. Qual é o contexto entre os gentios? Contexto de perseguição. A igreja chegava e o missionário ficava, só Deus sabe até quando. A qualquer momento ele poderia sair por causa da perseguição ou podia ser morto. Então, os crentes eram batizados imediatamente, por causa do contexto da perseguição. Então, eu defendo que hoje nós tenhamos um trabalho de catequese com aqueles decididos para o batismo, para que eles tenham uma consciência doutrinária, certo? E saibam por que estão sendo batizados, em que eles creem. Né? É claro, se há um contexto de perseguição, eu viajo para a China, eu estou num lugar de grande perseguição e eu preciso voltar, e pessoas converteram-se a Cristo por meio da pregação, eu batizo e venho. Mas esse não é o contexto, no nosso contexto. Né? Então, nós temos tranquilidade para instruir, para conduzir ao ensino da palavra, para averiguar, assim, através dos frutos, se aquela pessoa é cristã. Então, a gente tem que ter cuidado para não dogmatizar essa questão assim, na Bíblia, eles foram imediatamente batizados e hoje a igreja mudou isso. Né? Então, mas é preciso notar esses contextos. Entre os judeus, eles já tinham conhecimento da palavra e eram batizados. Entre os gentios, era por causa da perseguição. Né? Então, é preciso entender, né? A questão aqui, nesse contexto, o pedobatismo não funciona, né? Veja, não é uma questão de funcional, não. O pedobatismo é uma questão relacionada ao pacto de Deus com os pais, do pensamento pedobatista, né? Deus tem um pacto com os pais. Então, no Antigo Testamento, o menino era circuncidado ao 8º dia. Ele não tinha fé. A circuncisão era um sinal sacramental. O menino não tinha fé. Ele era circuncidado por causa da fé dos pais. Aquilo não significava salvação, entende? Não significava salvação. Significava que a criança estava no pacto. Aí vem uma outra pergunta. E as meninas? Então, como a circuncisão era um sinal feito no órgão genital masculino, isso não era feito nas meninas. E como é que ficavam as meninas? As meninas estavam sob o pacto de Deus com o seu pai. Os homens eram uma espécie de mediadores da aliança, sacerdotes. Então, se o pai estivesse vivo, a menina estava debaixo dessa aliança. Se o pai morreu, mas tem os irmãos, ela está debaixo dessa aliança. De modo que, então, naquela época, a mulher não precisava do sinal sacramental, por causa da figura dos homens. Ok? Isso vai evoluir, em termos de teologia bíblica, quando Cristo encarna. Porque as mulheres agora não estão mais debaixo da aliança com os pais, com os irmãos, mas debaixo da aliança de Deus Pai com Jesus. Então, elas estão debaixo da aliança com Jesus. São contempladas pela nova aliança. Então, na teologia pedobatista, as mulheres são batizadas, as meninas são batizadas. Então, no contexto de perseguição, um missionário presbiteriano, reformado pedobatista, se uma família conhece Jesus e quer o batismo, esse missionário vai batizar a família e vai batizar a criança. Né? O credo-batista não vai batizar só os que creem conscientemente. Então, vai haver essa diferença aí. Ok, minha gente? Agora, depois que vocês comeram, né? Vocês estavam com fome lá atrás, né? Na primeira parte, depois que vocês comeram, então me pergunta, né? Mais alguém quer perguntar? Temos 10 minutos aí ainda. Certo. Mateus, como explicar Mateus 3:11? Eu vos batizo com água para o arrependimento. Muito bem. Explicação, eu acho que aí a pergunta é como um pedobatista, vocês estão pensando que eu sou pedobatista, né? Como um pedobatista responderia essa questão, né?
eu vos batizo com água para o arrependimento. Ok. Para quem João estava falando? Estava falando para os adultos. É assim que o Pedro Batista vai responder. Certo? Estava falando para os adultos. Ele não estava falando para as crianças. Tem resposta, gente. Vocês pensam que os Pedro Batista não pensaram em nada disso, não, desses versículos, não. Pensaram em todos eles, né? Há muitos livros escritos sobre isso, né? Quando aquele texto de Mateus também, né, lá no final, aquele que for batizado, crê e for batizado, será salvo, né? Então, os credobatistas pegam esse texto, aqui, que crê e for batizado, será salvo. Então, qual é o contexto? Jesus estava falando para quem? Para adultos também, né? As crianças não estavam ali naquele contexto quando aquela fala foi dita. Então, sim, a minha posição sobre isso, né? Vocês estão me cutucando aí para saber se sou pedobatista, se eu sou credobatista. Veja só, eu sou um congregacional, estou num contexto de igrejas congregacionais credobatistas. Como todo congregacional no Brasil, todas as denominações congregacionais do Brasil são credobatistas. Mas eu não tenho dificuldade com que os congregacionais creram em relação ao pedobatismo. Não tenho dificuldade. Mas, aí você pergunta, você batiza criança, pastor, na igreja? Não batizo, porque eu respeito a minha denominação. Vocês compreendem? Eu respeito a minha denominação. Se a minha denominação não entende dessa forma, eu lamento, mas eu respeito e batizo adultos, né? E quem me perguntar na igreja, eu digo isso. A minha igreja, sim, boa parte da minha igreja é credo-batista mesmo. Tem muitos irmãos, inclusive, que vieram de igrejas batistas reformadas, né? Falou de batizar criança, a turma se arrepia todinho, né? Misericórdia, negócio de batizar criança. É negócio de católico romano. Mas depois que a gente vai conversando, eles compreendem a minha posição. Mas aí você, assim, alguém pode perguntar, pastor, você crê que um dia os congregacionais vão voltar ao pedobatismo? Não creio. Acho que no Brasil não vai acontecer isso, porque a influência batista entre os congregacionais é muito grande. Mas esse ponto, para mim, não é decisivo, entende, irmãos? Ele não é... Para mim, era problemático se os congregacionais não crescem na Trindade, não crescem na Bíblia, né? Isso, para mim, era problemático. Quanto aos meninos, eu brinco, eu digo o seguinte, eu faço a cerimônia de apresentação como se fosse um batismo, só não tem a água. Aí é como se fosse batismo a seco. Mas eu faço do mesmo jeito, só não bota água na cabeça, né? Não é assim que os crentes querem, então a gente faz. Então eu brinco com a igreja assim, a gente tem comunhão. Isso não é motivo de dissensão, né? Para mim não é motivo de briga, isso. Mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma pergunta? Bom, nosso relógio aqui já é 9h40, né? Eu acredito que não dá para a gente fazer muita coisa em 6 minutos mais, né? Essa segunda parte ficou muito relacionada às dúvidas de vocês. Então, leiam o artigo, certo? Observem que no último ponto, deixa eu só frisar isso aqui, que eu acho legal. No último ponto do artigo, ponto 4, deixa eu achar aqui o meu. Os usos da confessionalidade. Na página 106, ele vai falar de alguns pontos interessantes para o uso da confessionalidade. Primeiro, ele vai falar da importância de termos uma confissão de fé para a instrução dos crentes. Para a instrução dos crentes. Então, quando os catecismos, por exemplo, de Westminster foram criados, foram produzidos, né, o catecismo maior e o breve catecismo, o contexto da igreja, irmãos, era de muita imoralidade sexual. O contexto da Inglaterra era de muita imoralidade. Então, os reformados naquela época, os congregacionais presbiterianos que estiveram envolvidos nisso, fizeram esses catecismos a fim de educar as famílias na fé cristã e afastá-los da imoralidade. Então, o catecismo tinha uma finalidade prática, né? Então, quando a gente fala de catecismo, vem do verbo grego katekel, certo? Observe, isso é importante. Vem do verbo grego katekel, significa ensinar em voz alta ou ensinar sistematicamente. Então, a palavra katekel, que dá origem a catecismo, está na Bíblia. Então, não é propriedade da Igreja Católica Romana, certo? Os protestantes sempre tiveram catecismos, desde o começo, desde a Reforma.
Lutero escreveu um catecismo maior, um catecismo menor, Calvino escreveu catecismos, os puritanos escreveram catecismos, as igrejas protestantes sempre tiveram catecismos e usaram, então, para educar os filhos, para educar os novos convertidos, para estudos na igreja. Então, isso incentiva a igreja a conhecer a doutrina. Irmãos, agora uma aplicação pastoral aqui. O que nos sustenta, meus irmãos, no dia mal, na enfermidade, na dificuldade, no sofrimento, na penúria, o que nos sustenta é a doutrina, viu, irmãos? É a doutrina. Não é o arrepio que nos sustenta, não. Não é a sensação boa que nos sustenta, não. É a doutrina. É você se lembrar do que a palavra diz, do que a doutrina diz. Isso é que vai vir à sua mente no dia da tribulação que você estiver enfrentando e vai sustentar você. Por isso que estudar isso é importante. Estudar a doutrina é importante para a nossa vida espiritual, nossa vida prática. E o 4.4 aqui mostra que o catecismo também corrige, né? Corrige percepções erradas e crenças erradas que os cristãos podem ter, certo? Leiam um artigo, façam a leitura recomendada da Confissão de Fé de Westminster, certo? Leiam toda a Confissão de Fé de Westminster. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre as 3 formas de unidade, uma introdução às 3 formas de unidade. Que formas de unidade? Confissão belga, Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort, certo? Semana que vem, uma introdução a esses documentos. Na terceira semana, nós vamos estudar os símbolos de fé presbiterianos, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Menor, uma introdução a esses símbolos de fé. E no último encontro, nós vamos estudar sobre a Declaração de Savoy, Confissão de Fé Congregacional, e a Confissão Batista, a segunda Confissão Batista de Londres, de 1689, também uma confissão de fé reformada, certo? E Deus nos abençoe. Até semana que vem, minha gente. Um abraço.